Schopenhauer é lembrado não só pelo seu suposto pessimismo, mas também pela beleza de sua escrita e pela argúcia de muitos dos seus aforismos. Um deles nos diz o seguinte, abre aspas, quanto mais claro é o conhecimento do homem, quanto mais inteligente ele é, mais sofrimento ele tem. Fecha aspas. E nenhum brasileiro precisou ser filósofo para ter sofrido amargamente nesses últimos anos. Com um mínimo de consciência política, de amor pelos valores básicos da democracia, da república, de empatia pelo outro, de reconhecimento da importância das pesquisas científicas, do ensino, do pensamento crítico, em uma palavra, com tudo o que nos torna lúcidos e civilizados, já foi o suficiente para garantir uma angústia profunda pela nossa realidade. Quem ignorava a multiplicação dos fanáticos religiosos teve que encarar, não sem espanto, o quanto milhares de brasileiros foram transformados em sonâmbulos, em corpos sem alma. Alma, aqui, na acepção de consciência. A ponto de negarem as vacinas, debocharem de uma pandemia, idolatrarem abertamente a encarnação do que há de pior na esfera política e fazer deste um ídolo, um semideus. Ainda que não tenha sido somente os cristícolas os cúmplices da tragédia que ceifou vidas, certamente foram a claque fiel de todo o bando Bolsonaro. Voltaire, um filósofo iluminista francês, diz sobre o fanatismo, abre aspas, quando o fanatismo uma vez gangrenou um cérebro, a doença é quase incurável, fecha aspas. Com uma educação insuficiente, redes de fake news atuando dia a dia para bestificar a população, milhares de mafiosos da fé, violentando espiritualmente os aflitos, os vulneráveis, urge perguntarmos duas coisas. Primeira, que chances tem um homem comum diante disso? Em segundo lugar, o que fazer? Todo homem, toda mulher tem uma dimensão política, gostando ou não. Aristóteles já afirmava que somos animais sociais e isso nos deveria ser algo evidente. Mas além dos problemas antigos, flertes com a tirania, más gestões políticas, etc., temos os novos, sendo a disseminação das mentiras criminosas pela internet e aplicativos de celular somente um deles. Com o fanático não é possível o diálogo, pois se trata de alguém que renunciou à razão. Ele optou por crer, não por compreender. Recordando aqui do estoico romano Sêneca, abre aspas, é parte da cura o desejo de ser curado, fecha aspas. Nossos esforços devem ser voltados aos que ainda mantêm a chama da razão acesa, a disposição do espírito para a verdade. E quanto ao que fazer? Se nada fizermos nesses últimos anos de modo prático, ou ainda, se nada fizemos nesses últimos anos de modo prático, que então passemos a fazê-lo. A partir de agora, quantos canais de divulgação científica patrocinamos? Quantos crimes denunciamos? Quão calados ficamos ante os fanáticos religiosos? Em quantas manifestações estivemos? Sejamos então disciplinados e atuantes. Esse é o texto que abre o Roncone Speaks tanto no Instagram quanto no Facebook. É algo que no dia a dia há muito tempo, há muitos anos, eu comento com amigos, colegas, faço questão de uma forma civilizada de debater quando assim ocorre o ensejo com algumas pessoas assim que eu mal conheço, né? E eu reitero, se essa consciência política sempre foi algo que
todos nós, todos adultos, lúcidos, precisamos ter, que dirá nos tempos de obscurantismo quais nós vivemos. Isso é de uma gravidade, de uma seriedade que eu digo a quem quiser ouvir que é impossível cruzar os braços e fazer de conta que é tudo normal, que as coisas voltaram ao normal, como alguns também ingenuamente imaginam. O Brasil da década de 90, de 2000, não existe mais. Desde a ascensão daquele criminoso, daquele covarde, e não só no Brasil, afinal, figuras como o Bolsonaro você encontra nos Estados Unidos e em países europeus. Quando se diz extrema-direita, eu percebo que muita gente se perde. O que seria exatamente uma extrema-direita? A pessoa imagina, por exemplo, que uma extrema-direita é aquele cara que usa uma farda. Se for um europeu, ele é um neonazista assumido e que faz discursos antissemitas aos berros de um púlpito. E isso não é verdade há décadas. Há décadas. Quando você pega aqueles partidos que herdaram os horrores ideológicos do Partido Nazista, Partido Fascista, Itália, Alemanha, demais países, seja onde for, não importa onde, Grécia. Quando você observa, né, como as coisas vão mudando com o tempo, os partidos vão sofrendo algumas mutações, você percebe que em todo o país a extrema-direita está viva e atuante. Então, para todas aquelas pessoas que sabem que o racismo é uma abominação, que você debochar, atacar as ciências, a medicina, a vacinação, para todos aqueles que sabem que isso é de uma covardia absurda. Inclusive, eu lembro perfeitamente um dos filhos do Bolsonaro, um dos que mais atacaram as vacinas, ele próprio escondido foi ser vacinado. Então veja o grau da covardia do que nós estamos falando aqui. Veja o grau... Não tem outra palavra. A melhor de todas é covardia. Pelo menos se for para manter um certo nível aqui na conversa. Então, de fato, o que fazer? A primeira coisa que eu respondo é: o que você não fez antes? Alguma vez você patrocinou, nessa época que nós estamos agora, da era digital, algum grupo que está trabalhando para divulgação científica nas redes? Alguma vez você foi a uma manifestação presencialmente? Alguma vez você separou um pouco do seu tempo para se informar corretamente e tentar esclarecer aquela pessoa, não fanático? O fanático é inútil. Realmente é um sonâmbulo, é um peso morto. Eu me refiro àquela pessoa que você sabe que ainda mantém uma chama de consciência. Porque o que eu mais vi em toda a minha vida, não estou dizendo só agora, mas realmente por toda a minha vida, foram pessoas, muitas vezes de bons valores, muitas vezes pessoas de caráter, muitas vezes pessoas com uma certa consonância entre teoria e prática, aquilo que ela diz pensar e aquilo que como ela age, né? Mas ao mesmo tempo, eu não quero usar o termo covardia, porque nem sempre foi o caso, mas uma passividade. E sem dúvida nenhuma, aquele que não se move, que não faz a sua parte, não tem nenhuma legitimidade depois quando é esmagado. Isso é um chamado que o Roncone Speaks é um dos espíritos, digamos assim, desse projeto do Roncone Speaks, né? E que sinceramente eu espero que também inspire a terceiros. Então é isso. Sob a inspiração do Chevalier de la Barre,
Roncone de Abdera, Roncone Speaks.